Olá a todos, meu nome é Kenneth. Eu vou dar início aqui à nossa apresentação de hoje, trazendo detalhes do trabalho que é intitulado como Prediction Model of Droplet Trajectory in Propeller Turbine. Esse projeto ele foi desenvolvido em parceria com meu amigo João Pedro Spala e para que seja uma apresentação um pouco mais dinâmica e bem estruturada dentro do prazo proposto, nós dividimos o conteúdo de forma bem clara ali. Eu serei responsável aqui por conduzir toda a parte de fundamentação teórica, apresentação dos conceitos físicos e o de escoamento e a modelagem matemática, sendo a parte mais voltada ao João. Bem, iniciamos aqui no slide 2. Precisamos primeiro compreender o funcionamento básico do nosso objetivo aqui de estudo, que são as turbinas hélices. No diagrama esquemático, podemos visualizar como o fluxo de água ele entra radialmente pelas paletas guias, que direcionam e aceleram esse fluido. Esse fluido passa pelo impulsor, o rotor dotado de pás, e sai axialmente. Esse processo ele é responsável por converter a energia hidráulica em escoamento e energia mecânica de rotação, gerando eletricidade. O grande desafio da engenharia que motivou esse nosso trabalho é a presença dos chamados droplets. Essas partículas elas podem ser pequenas gotículas condensadas, bolhas geradas por processos de cavitação ou até mesmo sedimentos sólidos dispersos, dependendo do meio que ela atua. Por possuir uma massa física e inércia que diferem desse meio, essas gotículas elas não se comportam de forma idêntica à água. Estudar e prever essa trajetória exata que elas realizam é crucial, porque pois esse impacto repetitivo delas contra essas pás causa fadiga e uma erosão elevada, comprometendo diretamente o desempenho e a vida útil do rotor. Bem, no slide 3, nós aprofundamos a física por trás do desvio dessas gotículas. Graficamente fica bem fácil ali de entender a diferença do comportamento. Enquanto as linhas vermelhas representam o fluido contínuo, que contorna suavemente a superfície da turbina, a linha preta ela representa a trajetória das gotas, que significativamente é mais retilínea. Isso acontece porque as gotículas possuem massa e, consequentemente, inércia. Quando o escoamento de água muda de direção rapidamente, ao passar pelas pás, a inércia da gota faz com que ela resista a essa curva, tendendo a manter uma direção original do movimento. Para que o nosso modelo consiga prever essa trajetória com fidelidade, a gente calculou aqui o equilíbrio dinâmico de forças agindo sobre essa gotícula. Esse balanço ele leva em consideração a força de arrasto, que é a fricção ali exercida pela água sobre a partícula, a força de gravidade e o empuxo, associados a gente associa a diferença de densidade e as forças inerciais intrínsecas ao movimento rotativo da própria turbina. Avançando aqui agora para o slide 4, a gente entra na metodologia matemática adotada para solucionar esse escoamento, que é bifásico, ou seja, ele é composto pela água e pelas partículas. Para isso, nós combinamos a força integrada de duas abordagens clássicas da fluidodinâmica, que seria a euleriana e a lagrangiana. A primeira abordagem euleriana, ela trata de a fase contínua, no caso, a água. Sob essa ótica, a gente consegue resolver aqui as consagradas equações de Navier-Stokes em um volume de controle estático e fixo no espaço. Isso nos fornece um mapa mais preciso e contínuo e as pressões dentro da turbina. A segunda abordagem seria a lagrangiana. Ela é dedicada exclusivamente à fase dispersa das gotas. A concentração do fluido, as partículas, elas não são tratadas como um contínuo, mas sim como de forma mais discreta, rastreando individualmente a posição e a velocidade de cada gota no espaço ao longo do tempo. Essa combinação híbrida ela nos permite mesclar ali, modelar a interação detalhada de cada partícula imersa no fluxo global. No slide 5, a gente apresenta aqui a equação governante que calcula essa trajetória individualizada por meio da integração da segunda lei de Newton, adaptada para um referencial rotativo. Nessa formulação matemática, o termo do lado esquerdo ele representa a variação do modelo linear da partícula, onde o MP é a massa da gotícula.
ela varia conforme o seu diâmetro. E o UP é o vetor velocidade. No lado direito, nós somamos vetorialmente a força de arrasto do fluido, a força gravitacional e as duas forças iniciais geradas pela rotação do sistema. Essa força centrífuga e a força de Coriolis. Um ponto fundamental aqui no nosso modelo é a hipótese de one-way, o acoplamento de uma via. Né? Como uma fração volumétrica dessas gotículas na água é extremamente baixa, nós consideramos que o fluido ele dita as forças sobre as gotas, mas não a presença física das gotas, elas não são capazes de alterar o escoamento macroscópico da água. Isso ele otimiza o recurso computacional sem perder a precisão física do fenômeno. Para o slide 6, onde a gente trata aqui sobre os parâmetros adimensional, a chave que governa todo esse comportamento dinâmico do nosso estudo seria o número de Stokes, que ele é denominado como ST. O número de Stokes ele mede a capacidade de resposta física da partícula ao fluxo. Ele relaciona o tempo de relaxação da gota com o tempo que o fluido leva para passar por um obstáculo geométrico. Quando a gente opera em um regime onde o número de Stokes ele é muito maior do que 1, a inércia da gotícula domina completamente o cenário. Diante de uma curva rápida ali do fluxo de água, a gota ela é incapaz de desviar a tempo. Então ela sofre o que a gente chama de desvio crítico, mantendo sua trajetória retilínea e colidindo diretamente contra o bolo de ataque de uma pá de turbina. E esse fenômeno é o principal gatilho para o desgaste mecânico do impacto e erosão acelerada, tornando essa região de colisão o foco de toda a nossa análise e por conta das falhas. Partindo agora para o slide 7, o fluxo metodológico computacional que é estruturado em CFD, a gente utiliza também o modelo DPM, que significa Descriptive Phase Model. Esse fluxo ele trabalha, como que eu posso dizer? Esse fluxo ele se divide, né, em quatro etapas. A primeira etapa seria a solução da fase contínua euleriana, onde o software ele calcula os campos de velocidade, pressão e a turbulência da água. Na segunda etapa, ele faz o cálculo da configuração da injeção lagrangiana, definindo as variáveis de entrada, que são cruciais, como a posição inicial das partículas, velocidade e distribuição do diâmetro. Na terceira etapa, ele consiste no mapeamento e rastreamento da trajetória, onde o solver ele calcula o caminho da gota até que ela saia do domínio e colida com a parede da turbina. E por fim, a quarta etapa, que seria o pós-processamento, que ele quantifica ali a gente, no caso, né, vai quantificar as eficiências da colisão, os ângulos de impacto e geramos um mapa de risco erosivo das pás. Bem, a partir desse ponto aqui agora, o João vai dar continuidade ao nosso projeto. Então, partindo para a parte de metodologia, para compreender os fenômenos físicos envolvidos e certificar que esse método, já discutido anteriormente, ele se aplica ao nosso problema, utilizamos como referência o artigo citado no slide, em que ele realiza análise de partículas sólidas em uma turbina Kaplan. Embora o artigo ele analise partículas sólidas em turbina Kaplan, a sua metodologia ela é perfeitamente aplicável ao nosso problema, porque tanto as partículas sólidas quanto as gotículas elas representam uma fase discreta transportada por um fluido contínuo. Em ambos os casos, o campo de velocidade da água é calculado inicialmente e posteriormente aplica-se a segunda lei de Newton para acompanhar individualmente cada partícula. A diferença está apenas na propriedade física da fase dispersa, como densidade, diâmetro e coeficiente de arrasto. Partindo para o fluxo da simulação, o primeiro passo ele se dá com a geração da malha numérica, que é responsável por discretizar o domínio da turbina em pequenos volumes de controle, e o refinamento da malha é de extrema importância nas regiões próximas à paz, porque é uma região onde existe elevados gradientes de velocidade e pressão. Além da malha, devem ser definidas as condições de contorno do problema, que inclui vazão de entrada, a pressão de saída, a velocidade de rotação do rotor
e as propriedades das partículas, como diâmetro, densidade e velocidade inicial. Logo em seguida, parte para a etapa de simulação, na qual os autores utilizam CFD associado ao PDM, baseado na abordagem euleriana-lagrangiana. Inicialmente, o problema é resolvido através do escoamento da água por meio das equações Genavier-Stokes. Obtém-se um campo tridimensional de velocidade e pressão no interior da turbina. Logo em seguida, as partículas são inseridas no domínio e passam a ser rastreadas individualmente. Cada uma das propriedades, e cada um possui suas propriedades próprias, como diâmetro, massa, densidade, e sua trajetória é calculada a partir da segunda lei de Newton, considerando forças como arrasto, gravidade e empuxo. A cada passo de tempo, o software ele atualiza as suas posições e velocidades até que a partícula deixe o domínio ou colida com a pá da turbina. Logo após o final da simulação, as trajetórias permitem identificar as regiões de maior concentração de impacto. Os resultados mostram que as colisões ocorrem principalmente no borde de ataque das pás e em regiões de recirculação do escoamento, o que evidencia que o desgaste ocorre de forma localizada e depende diretamente da dinâmica das partículas no interior da turbina. Os resultados da simulação demonstram que o comportamento das partículas está diretamente relacionado às suas propriedades físicas, especialmente ao diâmetro e à inércia. Partículas menores tendem a acompanhar as linhas de corrente do escoamento com maior facilidade, enquanto as partículas maiores apresentam trajetórias mais retilíneas, porque respondem mais lentamente às mudanças de direção impostas pela geometria da turbina. Esse comportamento ele está diretamente relacionado ao número de Stokes, que representa a dificuldade da partícula em responder às mudanças de direção do escoamento. Então, por isso, como consequência, aumenta a probabilidade de colisão dessas partículas maiores com a superfície do rotor, principalmente em região onde o escoamento sofre forte aceleração e mudança de direção. Um outro fator relevante é a velocidade relativa entre partícula e fluido, porque à medida que a velocidade aumenta, cresce também a energia cinética associada ao impacto, o que intensifica os mecanismos de erosão superficial. Além disso, a análise das trajetórias permitiu identificar que os impactos não se distribuem uniformemente ao longo das pás, e a maiores concentrações de colisão ocorrem próximas ao borde de ataque, nas extremidades das pás e em regiões de recirculação associada à formação de vórtices. Esses resultados eles evidenciam que a erosão está intimamente ligada à dinâmica do escoamento e ao comportamento da fase dispersa. Embora o estudo tenha sido realizado para partículas sólidas em uma turbina Kaplan, como já dito anteriormente, essa metodologia pode ser aplicada ao estudo de gotículas em turbinas hélices, o que permite prever regiões críticas de impacto e fornecer uma base para otimização de projeto e aumentar a vida útil dos componentes. A partir desses resultados, foi possível desenvolver um modelo relacionado à trajetória de partícula, com o número de Stokes, o número de Reynolds, a razão de densidades e a geometria da pá. Essa simplificação ela permite construir uma predição capaz de estimar rapidamente as regiões de maior probabilidade de impacto, sem a necessidade de executar novas simulações completas de CFD. No trabalho de referência, o modelo analítico ele reproduziu as trajetórias obtidas pelo CFD com erro de aproximadamente 10% apenas, o que demonstra que essa abordagem pode sim ser utilizada como uma ferramenta para apoiar decisões de projeto, como definição de revestimento, alterações na geometria das pás e estratégias de operação para reduzir a erosão. Por fim, como conclusão, verificamos que a trajetória das gotículas depende principalmente da interação entre sua inércia e as forças hidrodinâmicas presentes no escoamento. O modelo euleriano-lagrangiano mostrou-se uma ferramenta robusta para prever esse comportamento, enquanto o número de Stokes ele demonstrou ser um importante indicador de probabilidade de impacto. O artigo utilizado como referência comprova que essa metodologia ela já foi validada para partículas em turbinas Kaplan e fornece uma base consistente para sua aplicação ao estudo de gotículas em turbina hélice. Então, dessa forma, modelos computacionais dessa natureza podem auxiliar no desenvolvimento de projetos mais eficientes, reduzir custos de manutenção e aumentar a vida útil da turbina. Por fim, essas foram as referências utilizadas em nosso trabalho. Obrigado pela atenção.